Alô, alô. Atrapalha aqui, né? Mas eu deixo meu microfone. Dos agora, porque acho que atrapalha. Eu deixo meu. Quando quiser apresentar, é fácil. Bom dia, meu nome é Silas Anchieta e eu sou executivo do PI Brasil e em nome da associação, o PI Brasil, gostaria de dar as boas-vindas a todos para o primeiro webinar de tecnologia IO-Link, conexão com a indústria 4.0. Eu gostaria de dar mais algumas informações a respeito do PI Brasil, que é uma associação empresarial cujo objetivo é a promoção dos protocolos de comunicação. O Profibus, o Profinet, Profisafe, Profidrive, Profienergy, o IO-Link, que é objeto desses tecnologias que o PI Brasil promove, né? Ele também é uma tecnologia que é desenvolvida e promovida através do PI Brasil. E o webinar é mais uma iniciativa do PI Brasil para justamente atender um desses objetivos de promoção para a sociedade de usuários, todos os participantes interessados, envolvidos no ambiente da automação e instrumentação. Portanto, além de webinar, o PI Brasil tem organizado eventos, participa de eventos de terceiros, né, sempre com o objetivo de cumprir esse propósito e também busca desenvolver outras ações que visam a promoção da tecnologia, ou seja, a publicação de material técnico, organização de treinamentos, publicação de livros, apoio técnico através dos centros de competência certificados em Profibus, Profinet, a realização, por exemplo, de workshops na planta do usuário. Portanto, se algum usuário que está acompanhando o evento hoje tem interesse em receber um evento desse na sua planta, depois a gente pode conversar, falamos a respeito disso. É uma oportunidade que a associação oferece para que a gente tenha me permita dizer, um tete-a-tete com o usuário, esclarecer dúvidas, levar documentação para demonstração, equipamentos para demonstração.
sempre com essa premissa, né, de levar conhecimento sobre as tecnologias. A gente busca em todos os nossos eventos promover a tecnologia, levar conhecimento sobre as tecnologias que nós promovemos. Gostaria de lembrar a todos que o evento ele será gravado, então todos estão cientes, de acordo com o compartilhamento das informações registradas na gravação do áudio. Ao longo desse ano, nós prevemos realizar outros webinars sobre a Tecnolink. No mês de abril, no mês de junho, no mês de agosto, no mês de outubro e no mês de dezembro nós vamos ter outras edições do webinar sobre tecnologia, a IOLINK. Outros colegas, eles vão estar conosco, nos ajudando nestes eventos, ok? Você se interessou sobre esses temas, você poderá, eu gostaria de convidá-lo a visitar o nosso website, lá o profbus.org.br, onde você vai encontrar uma série de informações, inclusive há uma seção em que nós temos a seção que nós chamamos de vídeos, onde nós temos as gravações de outros eventos que nós fizemos, enfim, tem outras sessões com documentação, informações, né? Temos também um Prof News, que é uma newsletter a cada vez que são membros do PI Brasil. Nas redes sociais também estamos presentes, então vocês vão poder encontrar o nosso PITC, que é o Centro de Treinamento Certificado Profibus Profinet. Lá a gente tem uma seção dedicada ao treinamento em que você vai encontrar informações sobre a agenda do treinamento, né? Então, você tem treinamentos básicos e de fundamentos das tecnologias e treinamentos avançados, né? São treinamentos, alguns até de 5 dias, né? Tá bem interessante, hands-on, etc. Convido a vocês darem uma olhada lá também nesse aula. Nesse instante, então, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, o Vinícius Lopardo. O Vinícius é diretor de tecnologia ASI Interface do PI Brasil e também é gerente de marketing e suporte técnico da IFM Brasil. E hoje o Vinícius é quem estará apresentando o tema. Eu, então, gostaria de desejar um bom evento para todos, né? E é uma oportunidade para a gente esclarecer algumas dúvidas, etc. Então, Vinícius. Obrigado, Silas. Muito bom dia a todos. E só um instantinho que eu já vou colocar aqui em modo de apresentação para que vocês vejam a minha tela. Imagino que agora vocês todos estejam vendo a minha tela, certo? Perfeito. Então, antes de iniciar, eu gostaria de falar a regra do jogo para vocês. É basicamente uma apresentação simples sobre o tema IOLINK. Ele faz parte da associação e vocês verão que existem diversas empresas que possuem essa tecnologia. Eu vou deixar um espaço para perguntas no final, então a ideia é que a gente consiga aqui dar um overview sobre essa tecnologia para vocês, e no finalzinho a gente tem um espaço aí para algumas perguntas,
Não vou habilitar o microfone para vocês, então eu pediria, por gentileza, que vocês escrevessem aí no chat, porque a gente consegue aqui, com o Silas e eu, a gente consegue dar conta aqui das respostas, tá bom? E se porventura ficou alguma dúvida adicional, a gente não conseguiu cobrir todas as necessidades de vocês neste evento, por favor, mandem uma mensagem, um e-mail para mim ou para o Silas, que a gente vai tratar isso posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, basicamente, pessoal, qual que é o papel, né, dos sensores na indústria 4.0 hoje, né? E a gente vai tentar explicar isso no ponto de vista também da associação PI Profibus, né? Como que nós enxergamos essa tecnologia. Hoje nós temos esse tipo de conexão, né? Quando a gente fala de pirâmide de automação, isso não muda, tá? Então a gente tem lá os sensores que estão na base da pirâmide, nós temos os mestres, nós temos também os PLCs, nós temos também a parte de visualização, né, de IHM, ou seja, isso não muda em nada. Então, o que acontece é que hoje a gente está mudando a filosofia de como a indústria enxerga a tecnologia 4.0, ou a indústria 4.0, perdão. Então, o que nós dizemos aqui é o seguinte: ao invés de conectar, a gente vai ligar. Significa que a gente está dando mais inteligência ao equipamento de vocês, basicamente, tá? Quando a gente usa a tecnologia IO-Link, a gente desbloqueia todas as possibilidades do sensor de vocês e da máquina de vocês, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui mais adiante. Reparem que hoje o desafio é muito grande, tá? Você já deve ter ouvido o termo IoT, Internet of Things, né? E vocês reparem que nós temos uma explosão de possibilidades de conexão. Então, à medida que os anos vão evoluindo, reparem a quantidade de equipamentos com IoT nós temos no mercado. O que significa que, se a gente quisesse hoje tornar a indústria inteligente e levar todos os dados da sua indústria, seria humanamente impossível dar conta da quantidade de informações que nós temos. Então, a primeira mensagem aqui, quando a gente fala da indústria 4.0, é a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Ou seja, não adianta eu jogar todas as informações da minha máquina lá para cima, para essa inteligência, porque hoje a gente não dá conta disso. O ideal é que vocês tenham um foco, um objetivo, e em função disso a gente vai tratar pontualmente, tá? Fica muito mais fácil de se trabalhar. Os dispositivos IO-Link, eles, na verdade, eles transformam um objeto industrial simples num objeto inteligente. Por quê? Porque até então, até o momento, um sensor sem o IO-Link, ele dá dados de processo para a gente, né? Então, por exemplo, ao invés de ele dar a temperatura em graus Celsius, ele nos dá uma informação, por exemplo, em miliamperes, ou que seja, ou em milivolts, né? O que acontece é o seguinte: essa informação, ela não diz muita coisa, ela só diz sobre a temperatura. Ao passo que, quando o sensor ele possui esse chip interno, possui esse IO-Link, esse dispositivo ele se torna mais inteligente e ele consegue te dar mais dados do processo, fazendo com que aquele seu sensor de temperatura não seja somente um sensor de temperatura, ele passa a ser, por exemplo, um sensor que vai poder te monitorar remotamente se a conexão foi quebrada, se ela não foi quebrada, se a temperatura alcançou o limite ou não, e o que a máquina deve tomar de posição com essa informação. Tá? Então, a gente brinca aqui internamente, inclusive até na IFM, que a gente desbloqueia o potencial do sensor. Tá? E qual que é a importância de se ter um padrão, né? Quando a gente pensa na indústria e a gente fala em IO-Link, qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que você tem diversos fabricantes no mercado, nós somos em mais de 200 membros, empresas essas aqui no Brasil que possuem essa tecnologia IO-Link e que se conversam, tá?
elas também são compatíveis com outras redes. Então, novamente, o sensor está lá na base, né, da pirâmide. E quer dizer que eu vou conectar esse IO-Link direto com o Profibus ou o Profinet? Vai através de um mestre. Esse mestre é a interface entre esse IO-Link e essa rede superior. Então, ela é compatível com outras redes. Nós temos diversas tecnologias disponíveis no mercado, como sensores já com IO-Link de temperatura, capacitivo, de pressão, indutivo, ou seja, tem uma infinidade, um leque muito grande de produtos com essas tecnologias. E os arquivos de configurações, eles estão disponíveis, seja na associação PayProfibus, ou cada fabricante tem o que eles chamam de IODD, que é o endereço, os dados, a tabelinha de dados desse sensor, com o IO-Link, tá? Então, aqui só para vocês terem uma visão macro, né, do IO-Link e dos fabricantes, se vocês separarem, nós temos ASIC, que se comunica com o IO-Link, nós temos DeviceNet, Canopen, CC-Link, Cercus, Modbus TCP, Ethernet IP, ou seja, é um protocolo que comunica também com esses outros. E, além disso, nós temos outros produtos aqui, como sensores ultrassônicos, óticos, RFID, nós temos um leque muito grande de opções, tá, com a solução IO-Link. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar tanto para o fabricante, quanto aqui para a associação PayProfibus, que a gente vai poder auxiliá-los, tá? Qual que é a grande vantagem, a sacada do IO-Link, né? Eu costumo dizer que a IO-Link não é um protocolo, tá? De rede superior, nada disso. Então, eu falo que é um meio de comunicação que nós chamamos de IO-Link, tá? A grande vantagem é que a gente não precisa de um cabo especial para fazer isso acontecer. Então, o cabo hoje que vocês têm na sua instalação de 3 vias, ele serve para esse tipo de comunicação. Porque a comunicação IO-Link é uma comunicação digital, e vocês vão ver um pouco mais para frente, tá? Então, utilizando um cabo simples de 3 vias, sem shield, vocês conseguem trabalhar tanto com sensores como atuadores, com até 20 metros de distância, tá? Entre a remota e o sensor. Por que 20 metros? Porque é o que o IO-Link suporta e o que a associação garante o funcionamento. E os fabricantes também, tá? Posso instalar mais que 20 metros? Pode. Nós já tivemos alguns casos com instalações maiores, só que a gente não pode garantir o funcionamento. A associação e os fornecedores normalmente garantem funcionamento até 20 metros de comprimento. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês verão que não tem nada de excepcional no sensor IO-Link. Quando vocês pegarem um sensor na mão, um produto com essa tecnologia na mão, vocês muito provavelmente verão um selo, eu vou mostrar mais para frente, do IO-Link, e aí vocês identificarão que esse produto tem essa tecnologia. E, basicamente, por que eu comentei que eles são 3 fios é o suficiente? Se vocês olharem, a gente tem a alimentação, mais ou menos, e o pininho 4 aqui, que é a comunicação digital. Ele também pode ser a comunicação padrão, tá? Discreta, 1 e 0, tá? Ele pode ter só uma saída digital, mas normalmente a gente costuma habilitar essa porta com o IO-Link. Tá? A comunicação, para vocês entenderem, a IO-Link, ela é uma comunicação ponto a ponto, tá? O endereçamento é único, tá? É porque o que acontece, ele tem um ID, e a gente consegue identificar esse ID do fabricante, ou seja, o sensor indutivo da IFM com a IO-Link tem um ID, o sensor indutivo da SICK ou da Baloff, ou de qualquer outro fabricante, tem outro ID, é um ID específico que identifica que ele pertence àquele fabricante. Então, a gente pode pôr N sensores nessa planta ou nessa instalação, tá? Normalmente, nós falamos em taxas de transmissão ou de comunicação, na versão IO-Link versão 1.1,
de 4,8 kbounds até 230, tá? Isso eu diria para vocês que é uma comunicação muito rápida, e depois eu vou dar um exemplo para vocês, que em alguns casos a gente poderia até, por exemplo, eliminar um cartão de entrada rápida, por exemplo, usando essa tecnologia IO-Link. Ao invés de eu ter aquele PLC com cartão de entrada rápida, eu poderia trabalhar com um mestre e ter um sensor para ler essa velocidade, tá? Sempre trabalhando com o IO-Link. Bom, os tempos de ciclo, né? E por que que eu comentei que o tempo do ciclo do IO-Link é muito rápido, tá? Porque ele lê os dados puros, ele não faz nenhuma conversão do analógico para o digital e depois do digital para o analógico, como normalmente um sensor funciona, tá? Então, ele faz a leitura direta digital, ele não tem esses conversores internos. Então, dependendo do caso, a gente consegue sim eliminar esse cartão de entrada rápida, tá? É claro que cada caso é um caso e cada sensor vai ter o seu IODD, que é, como eu falei anteriormente, é uma tabela que descreve quais são os bits necessários para você fazer a configuração do sensor e como ele funciona em si, tá? Então, dependendo do modelo do produto, é possível a gente fazer esse tipo de configuração. Bom, aqui para vocês entenderem os tipos de dados, né? Mas isso é de uma forma bem genérica, porque a gente pode trabalhar com dados cíclicos, onde ele mede distância, temperatura, fluxo e etc., de 0 a 32 watts, mas a gente também pode trabalhar com dados acíclicos, que mostram os atributos e parâmetros que podem ser alterados. Então, como eu falei anteriormente, então, imagine você que eu tenho um sensor de distância, e que normalmente, quando a gente trabalha com um sensor de distância comum, a gente tem uma saída analógica. Ao passo que ele tem IO-Link, a gente consegue transformar essa distância na distância em dado real. Então, eu pego a distância exatamente que ele está mostrando. Eu não preciso fazer nenhuma conversão e não tenho essa conversão para o analógico. Mas, ao mesmo passo, ele me permite fazer alguns atributos. Por exemplo, olha, modifica a distância de acordo com essa janela. Então, a gente consegue configurar a saída através do IO-Link, criando uma janela, e o sensor de distância vai dizer para a gente, olha, chegou no limite, muda a saída. Chegou em determinada situação, fecha a saída, ou abre a saída. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se o cabo foi rompido, se a distância ultrapassou a distância permitida pelo sensor. Então, tudo isso são diagnósticos e eventos e mensagens que a gente consegue extrair de sensores que possuem a tecnologia IO-Link. Tá? Uma coisa bem interessante que essa tecnologia nos permite, ela permite fazer o backup de dados desse dispositivo. Então, imagina você que é um fabricante de máquinas e que você tem uma diversidade muito grande de sensores iguais e que você precisa parametrizar todos eles. Existem formas de fazer. Uma é manual, você fazer isso um a um. Com a tecnologia IO-Link, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue salvar esse arquivo, esse parâmetro desse sensor e descarregar nos outros sensores. O que significa que a gente economiza tempo de setup de máquina, tá? Isso para a gente é bem interessante. Inclusive, os parâmetros, eles podem estar guardados no master. Imagina você que você tem um mestre, né, um master, e que o sensor, por algum motivo que está conectado a ele, deu um problema. Então, a gente consegue salvar os dados, ou a configuração desse sensor no master também, ao passo que é tirar o sensor queimado, colocar o sensor novo, e a configuração é descarregada automaticamente. Então, a gente não precisa ter preocupação mais de saber exatamente o que está lá dentro, porque uma vez que você conecta ao produto, através de um software, é claro, a gente consegue ver
essas informações. E você não precisa mais se preocupar se você tem os dados ou os parâmetros salvos num papel ou coisa do tipo, porque o próprio mestre já está guardando as informações. Então, a gente pode substituir o sensor queimado sem nenhum problema. A estrutura do IODD, ele mostra as propriedades de comunicação, ele mostra parâmetros do dispositivo, dados de identificação de processo diagnóstico, descrição de texto, você pode colocar um determinado texto e fazer com que aquele texto apareça no sensor, ilustração do dispositivo e o logotipo do fabricante. Então, o IODD, ele geralmente tem essa estrutura de arquivo. Bom, por que a gente chama que ele é universal, e smart e easy? Porque, na verdade, são 3 fios, basicamente necessários para a gente fazer essa tecnologia funcionar, como eu mostrei ali anteriormente, né, no slide anterior. Você tem alimentação mais e menos e um único pino que tem essa comunicação IO-Link, que é digital. Independente do tipo de conexão, M12, M8, M5. Totalmente integrado em rede Ethernet, e padronizado. Por que integrado em rede Ethernet? Porque, na verdade, de novo, você não vai conectar o sensor IO-Link direto na rede Ethernet. Você tem que ter um mestre, e esse mestre, sim, que se conecta a qualquer tipo de rede, né? Inteligente, porque a troca de sinal digital é por pacote de informações, tá? A comunicação, ela acaba sendo mais rápido, e você tem os diagnósticos em tempo real. E com uma grande vantagem, a parametrização remota. Então, ao invés de eu ir lá no campo fazer o ajuste do sensor, ao passo que eu tenho o sensor com a tecnologia IO-Link e eu tenho software para isso, eu me conecto e faço essa alteração em tempo real. Tá? Então, fica muito mais fácil. Significa que eu não paro a operação para mudança dos parâmetros. Então, eu posso fazer a mudança do parâmetro durante o funcionamento da máquina ou do processo. A manutenção e a instalação se torna mais simples e padronizada. Tá? E o diagnóstico, ele está disponível em várias interfaces. Você pode jogar esse diagnóstico para o seu supervisório, você pode jogar esse diagnóstico no seu PLC, então você consegue facilmente ver esse defeito. Você consegue, olhando também para o sensor, ver esses defeitos. Tá? Então, essas são as 5 principais razões para vocês olharem diferente para o IO-Link, tá? Ele tem um padrão de comunicação, como a gente viu ali, 3 fios é o suficiente. Manutenção programada se torna uma coisa muito mais fácil, porque você consegue fazer de forma preditiva uma análise daquele sensor, se ele vai dar problema ou não, você consegue fazer esse acompanhamento. A parametrização remota, vocês conseguem fazer também em tempo real, lembrando que vocês precisam fazer isso através de um programa. A redução do tempo de parada, isso se deve ao fato também pela manutenção programada e a parametrização remota. Ou seja, uma vez que eu sei que o produto vai danificar, eu proativamente me programo para fazer essa troca. E reduz drasticamente o cabeamento. Tá? Ou seja, vocês não precisam mudar a instalação que vocês possuem hoje. Tá? Nada disso é necessário. E aqui eu acho bacana esse slide, porque ele mostra de uma forma bem simplificada algumas comparações entre a tecnologia de produtos e sensores que tem IO-Link e outras que não tem. Então, por ser um sinal digital, a gente não precisa ter obrigatoriamente um cabo shieldado, isso reduz custos para a gente. Então, um cabo, de novo, com 3 fios é o suficiente, tá? A gente não precisa ter nada adicional. O tamanho do painel também acaba sendo reduzido. Por quê? Porque eu descentralizo a minha automação. Eu não preciso ter aqui todo, nesse formatinho como a gente vê normalmente em campo, né? O PLC e as remotas do lado do PLC. A gente pode descentralizar porque o IO-Link permite com que a gente tenha remotas separadas, inclusive remotas com graus de proteções diferentes para campo ou para painel também.
tá? Permitindo que a gente reduza o tamanho do nosso painel. A acessibilidade ao sensor é interessante, porque normalmente hoje, quando dá problema no sensor, a gente sabe porque a máquina parou, e nós vamos até lá, o local, e ver o que aconteceu. E nem sempre é fácil de se rastrear o que aconteceu. E com a IO-Link, com certeza, a gente faz isso remotamente. Com certeza é tal problema, com certeza é tal conexão, com certeza é, porque a gente tem esses diagnósticos, tá? Ligar ou conectar. Bom, quando a gente fala em cartões no passado, a gente tem fios, a gente tem bornes, então a gente tem que ligar. Com o IO-Link, a gente consegue colocar nesse padrão de conexão M12, M8, que seja, então a gente consegue conectar. E soluções sem contatos, tá? Aqui é um exemplo de um produto, acoplador indutivo sem contato. Então a gente também tem outras tecnologias IO-Link, com ou sem contato. E isso é uma parte dos benefícios, tá? Aqui tem alguns outros benefícios, eu vou acabar lendo um ou outro que eu acho mais relevante para a gente, né? Eu diria para vocês que aumenta a produtividade da máquina, diminuindo os tempos de parada e setup, então isso para mim é fundamental, de novo, pensando em empresas que têm muitos sensores, que têm muita manutenção, muita parada, a gente consegue eliminar isso. Nós temos as informações de identificação dos sensores são todas digitais e possuem muito mais informações que as placas físicas. Então, hoje, o sensor, de novo, né, o sensor normal, o tradicional, ele te dá aquele sinal analógico. E com o IO-Link, a gente consegue ter muito mais do que esse sinal somente analógico, tá? O IO-Link também é compatível com sensores digitais comuns. Lembra que o IO-Link é uma opção de saída. Você pode usar a saída discreta ou não, tá? Então, ou seja, eu posso usar um sensor que tem IO-Link somente usando a saída digital dele. Não quero usar a comunicação IO-Link. Ok, isso fica a seu critério, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, hoje no mercado, se vocês olharem cada vez mais, e isso é uma tendência, os sensores, eles, até pelo custo de produção, eles já vêm com essa tecnologia, esse chipzinho de comunicação IO-Link embarcado. Então, fica a critério de vocês usarem ou não essa tecnologia. E que daqui para frente não vai ter mais essa opção, eu quero comprar um sensor com IO-Link ou sem IO-Link. A tendência é que todos os sensores já venham com essa tecnologia embarcada. E fica a critério de vocês usarem ou não esse desbloqueio, esse potencial, tá? E o IO-Link não permite a substituição incorreta de escravos. Isso é bem interessante. Você pega o seu mestre, imagina que ele tem 4 portas, né, num modelo pequeno, simples, e você tem 4 sensores nele de pressão, com também comunicação IO-Link. Imagina que, porventura, você se esqueceu e falou assim, olha, eu tenho um sensor aqui capacitivo e eu vou colocar nessa porta. O mestre, ele vai ler e vai falar assim, opa, esse cara aqui não é um sensor de pressão. Então, você não consegue fazer isso, a não ser que você entre no mestre e reconfigure ele. Tá? Então, ele é inteligente a ponto de saber que o sensor que você está colocando não é o sensor que ele está esperando. Então, isso evita também erros. Tá? Então, isso é muito legal. E o IO-Link e o monitoramento de condição, ou de manutenção em tempo real, ele também é um fator muito importante para a gente, quando a gente fala da indústria 4.0. Porque a gente consegue ver o nível de estresse, tempo de vida útil, nível de carga, porque o sensor IO-Link te dá essas informações adicionais. Então, você consegue combinar esses fatores e criar um monitoramento de condição específico da sua máquina, tá? Aqui para vocês entenderem um pouco do portfólio, né, um pouco do que já existe no mercado de sensores com a tecnologia IO-Link.
Vejam que vocês têm sensores, por exemplo, óticos, indutivos, capacitivos, ultrassônicos, magnéticos, chaves, pressão, ou seja, tem uma gama já muito extensa de produtos com essas tecnologias, tá? Nós temos também sensores de medição como distância, temperatura, pressão, fluxo, nível, tá? E aqui, só para vocês entenderem, são fotos de diversos fabricantes, tantos quantos esses daqui fazem parte da associação também, tá? PI Profibus. Posição como encoders, transdutores, radar, barreiras de luz, tá? E outros dispositivos, como o próprio RFID, acho que eu comentei lá atrás, conversores de sinal, hubs, acopladores indutivos, tá? Atuadores, então hoje, reparem que a gente está indo para um outro mercado também, que nem se pensava em IO-Link até então, mas como sinaleiras luminosas, monitoramento de motores, contatores, tecnologias de válvulas. Então, é uma tendência que todos esses produtos tenham embarcado o chipzinho lá IO-Link e que estejam preparados para a indústria 4.0, porque a indústria 4.0 para a gente é exatamente isso, aquela informação certa, na hora certa, para a pessoa certa. Não são todas as informações, tá? É aquela informação certa, na hora certa, para a pessoa certa, tá? E aqui um pouco da integração com que a gente pode fazer do IO-Link. Então, reparem que a gente pode comunicar IO-Link dentro dessas redes atuais, como a ASI, Canopen, CC-Link, DeviceNet, EtherCAT, Interbus, Ethernet IP, Profinet, Profibus, ou seja, tem uma infinidade de mestres que se comunicam nessas redes. Tá? Então, a gente está pronto para se comunicar com qualquer uma dessas interfaces, qualquer uma dessas redes. Eu acho que eu pulei aqui, mas eu tinha um slidezinho que mostrava um pouco dos associados. Os associados, se vocês tiverem alguma dúvida de quem são eles e de onde eles estão, se vocês entrarem no site da PI Profibus Brasil, vocês vão ver lá todos os associados, e vocês vão poder ter contato de todos eles também. Hoje, a Associação PI Profibus Brasil, ela está focada, como o Silas falou, em difundir as tecnologias. Então, a gente está difundindo, basicamente, Profinet, Profibus, Profisafe, Profenergy, Profdrive, IO-Link, FDI e também agora ASI, tá? Então, só para vocês saberem, terem guardado aí na mente de vocês que a gente está trabalhando para difundir todas essas tecnologias. A difusão dessas tecnologias são de diversas formas, como eventos, workshops, artigos na internet. Então, vocês fiquem à vontade por demandar desse material. Se vocês precisarem, olha, eu preciso de tal material para fazer o meu trabalho, de tal apresentação ou de tal artigo, a gente consegue fornecer esse material para vocês. Eu me coloco também à disposição de vocês para um bate-papo, se vocês quiserem. Eu não sei se eu deixei o meu e-mail aqui, mas eu posso depois deixar para vocês. A princípio, acho que está o e-mail da associação, né? Vocês podem usar o e-mail da associação para também falar com a gente, tá bom? Eu vou deixar aqui um espaço agora aberto. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu vi que tem bastante gente aqui de diversos setores e mercados, é bem interessante. E eu vou deixar o espaço aqui para vocês fazerem as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês olharem ali no chat, vocês podem fazer as suas perguntas, que a gente está aqui para responder da melhor forma possível, tá? Muito obrigado pela participação e a presença de vocês, e em breve a gente também deve comunicar sobre os próximos webinars. Vinícius, tem já uma pergunta que é do Reinaldo Borsato, que está aí na nossa, mesmo que é uma conexão, uma conexão AP Profinet, se é preciso de um meio. vou dar um tempinho Vou dar um tempinho para
você tomar um fôlego aqui, passando mais algumas informações para o pessoal, e aí depois você pode responder responder as perguntas, tem mais algumas aí no chat. Tá bom. Eu vou passar algumas instruções com relação ao certificado de participação desse evento. A plataforma vai enviar um e-mail para vocês, para que vocês possam acessar o certificado de participação desse evento. O Vinícius já deixou disponível relativo à apresentação. O PDF, de qualquer forma, relativo à apresentação. Se vocês tiverem alguma qualquer forma, por favor, podem contactar. Como a gente comentou no início, o meu lá no e-mail do profibus@profibus.org.br. Inclusive, se surgir algum outro tipo de questionamento posterior, me contatar. Aí vocês podem, comentou no início, podem me contatar. A previsão é de que o nosso próximo evento do webinar de IO-Link ocorra no dia 9 de abril. Informá-los com antecedência adequada para que vocês, de fato, tenham a informação necessária. Então, será feita a divulgação. Eu gostaria, então, de voltar. Aqui eu posso responder algumas perguntas, iniciando aí pelo questionamento do Reinaldo. Bom, Reinaldo, pelo que eu entendi aqui, você está querendo saber se o seu Access Point Profinet precisa de um gateway, né? Olha, eu não sou o cara mais específico para falar dessa tecnologia, eu posso até comentar aqui com o meu colega. Até onde eu sei, um Access Point, realmente ele não precisaria de um gateway, tá? Porque ele já se comunica nesse protocolo Profinet. Eu não sei se você tem um modelo específico ou não. De qualquer forma, eu vou te pedir um favor. Se você consegue deixar o seu contato aqui no chat, para eu pegar o modelo e conversar com meus colegas aqui, ou da Siemens, que consigam já te dar essa resposta aqui de bate-pronto. Se você puder só escrever aqui, não sei se você... Deixa eu ver aqui. Ó, o Márcio Santos parece que tem ali, levantou a mão. O Márcio é da Siemens, ó, o nosso colega da Siemens está ali. Márcio, eu vou habilitar aqui para você o seu áudio e eu acredito que você consiga já responder para ele. Espera aí. Márcio? Oi, Vinícius, bom dia, tudo bem? Você consegue me ouvir? Perfeito. Alô, Vinícius, você consegue me ouvir? Agora sim, estou ouvindo sim. Bom dia, primeiro, parabéns pela condução do webinar, bastante útil, né? Uma vez que durante os outros webinars de Profinet o pessoal pediu muito sobre a IO-Link, então parabéns pela iniciativa. Indo direto ao ponto aí sobre a questão do gateway, né? Profinet, IO-Link, né? Acho que é importante reforçar a ideia do que você abordou aí sobre o IO-Link. O IO-Link é uma rede point-to-point, né? Ele não é um field bus, ele é uma rede point-to-point inteligente, com vários recursos e benefícios que se demonstrou. E nesse caso, para a gente poder ter uma comunicação com o Profinet ou outro field bus sobre a perspectiva do IO-Link, o que você precisa ter, então, é um dispositivo que tenha conectividade com esse field bus de rede superior, como, por exemplo, o Profinet, né? E aí, nesse dispositivo Profinet, você vai pendurar os seus IO-Links, né? Então, esse dispositivo, por exemplo, uma remota Profinet, ele já poderia ter cartões IO-Links para vários sensores inteligentes, e ele em si já é o gateway, né? E isso em si não vai ser uma exclusividade do Profinet com o IO-Link. Na verdade, vai ser uma característica de uso do IO-Link com qualquer tipo de field bus, seja ele Ethernet IP, EtherCAT, Modbus ou Profibus que nós temos aí no mercado, né? Talvez a grande vantagem nesse cenário do IO-Link com o Profinet é que, por ser duas tecnologias que estão dentro da mesma associação, que no caso é a PI, a Profibus Profinet International, né? Existem vantagens de integração do IO-Link com o
Profinet em termos de transparência e acessibilidade de dados, mas aí isso talvez seja um tema para uma outra história, um outro momento. Mas então, não sei se respondi a pergunta do colega, mas é nesse sentido, né? O próprio dispositivo Profinet já é um gateway, já trabalha fazendo essa conversão, essa convergência transparente para os dados de IO-Link. Márcio, obrigado. Eu imagino que você tenha respondido sim. É justamente isso. O Access Point Profinet ele já funciona como um gateway. E, de fato, é bem importante você reforçar o tema, porque muitas vezes a gente acaba se confundindo, né? E achando que o IO-Link é um tipo de comunicação que a gente já se comunica em field bus, né? E já vai falando com o ASI, com qualquer outra coisa. Tem que ter alguém no meio do caminho aí para eles poderem se entender, né? Exatamente. E a vantagem é que hoje esse alguém no meio do caminho para o IO-Link é quase que transparente aí, nas tecnologias defendidas pela PI, né? Então existe muito ganho em você utilizar essas tecnologias de forma convergente, que a gente sempre fala, né? Somando funcionalidades numa aplicação que envolva eventualmente até múltiplos protocolos, como Profinet, Profibus, ASI e IO-Link. Legal. Obrigado aí, Márcio. Aqui. O José Sanches fez uma pergunta: como que é feito o endereçamento do sensor e quantos dispositivos eu posso ter numa rede? Bom, isso acaba sendo comum porque a gente associa sempre ao mesmo padrão de field bus, né? Então, quando a gente fala em ASI, tem uma limitação de escravos. Quando a gente fala de outras redes, isso acaba acontecendo também. Eu não sei se o meu colega Márcio também concorda comigo ou não, mas eu vejo que não existe uma limitação, tá? Hoje, eu não tenho nenhuma informação da associação que a gente tenha uma limitação de quantidade de devices. Esse endereçamento, na verdade, ele é mais simples do que vocês talvez estejam habituados a fazer, tá? Porque ele é meio que plug and play. Eu não tenho que endereçar ele de forma, como eu posso dizer, hexadecimal ou nada desse tipo. É um ponto a ponto, então eu não estou preocupado ainda com field bus, então a partir do momento que eu conecto esse sensor a um mestre, eu só fiz uma conexão simples ao mestre, o mestre que precisa sim ser configurado para conversar com o PLC. E aí sim existem blocos de comunicação que nos permitem fazer essa comunicação entre, por exemplo, o PLC Siemens com a remota que tem essa tecnologia IO-Link. Tá? Então, hoje, tentando voltar para a sua pergunta, eu não vejo nenhuma restrição com relação à quantidade de devices que a gente pode pôr, e o endereçamento, na verdade, você não precisa se preocupar nesse primeiro momento. O primeiro momento que você precisa fazer é fazer com que o seu PLC, o seu mestre ali, o seu PLC, perdão, se comunique, se converse com o mestre, com a remota IO-Link. E aí, para isso, existem alguns add-ins, né, alguns bloquinhos que já permitem essa comunicação de forma mais integrada e mais fácil. Então, é simplesmente você dizer assim, olha, o PLC vai buscar o mestre na porta 4, e aí ele vai buscar o sensor que está na porta 4. Então, todo aquele trabalho de desenvolvimento, de programação, alguém já fez por nós, tá? Então, eu diria para você que hoje isso está mais fácil. Os próprios fornecedores acabam disponibilizando esses bloquinhos, porque também é interesse nosso que essa comunicação funcione, que a gente entregue um produto funcionando para vocês, tá? Eu espero ter respondido, e se porventura tiver mais alguém aí com alguma informação adicional. Tem o Fábio aí. Fábio. Leandro Fábio, perdão. Fábio Leandro. Sensores. Os sensores precisam ter capacidade de comunicar em IO-Link. É possível converter um produto convencional para ter essa funcionalidade? Olha, Fábio, interessante a sua pergunta, tá? Porque, de fato é isso, tá? Os sensores precisam ter esse chipzinho que tem a comunicação IO-Link para se comunicar IO-Link. Como que você identifica isso? É só olhando aquele logo da IO-Link no produto e você vai ver que tem essa informação. Agora,
isso é fato, isso é realidade do nosso mercado, que a gente tem diversos sensores ainda no formato analógico, né, que a gente trabalha. E hoje, os fornecedores desenvolveram, sim, um produto que é como se fosse um conversor, ele pega o sinal analógico e converte num sinal digital, e joga para essa comunicação digital até então. Aí você vai me perguntar, pô, então resolve o problema? Parcial, porque assim, ele é um simples conversor que vai te permitir que você faça essa conexão no mesmo mestre IO-Link. O que significa que você não vai ter todas aquelas funcionalidades do IO-Link, tá? Então, você vai ter somente um sinal convertido do analógico para o digital, e aí você pode jogar na mesma remota IO-Link, tá? Mas dizer que você consegue extrair mais dados desse sensor, infelizmente, não, tá? Então, é um trabalho realmente, aos poucos, de pequenos passos que a gente vai ter que dar, junto à indústria, junto aos fabricantes de máquina, junto ao cliente final, para poder fazer essa migração, tá? É um processo que realmente ele vai levar um tempo, e a gente imagina que isso tenha que ser assim mesmo, tem que ser passo a passo. Infelizmente, não dá para virar a chavinha e falar que a nossa indústria é totalmente digital, né? Então, a gente tem o parque instalado ainda de sensores analógicos é muito grande, tá? Tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Rodolfo Ramos, bom dia. Vemos que o IO-Link depende do mestre para definir o tempo de resposta. Para máquinas que chamamos de motion, é aconselhado essa tecnologia? Pensando numa marca? Olha, Rodolfo, é uma somatória de fatores, isso você tem razão. Então, tem o tempo lá de processamento lá dos sensores em IO-Link, o tempo de processamento da remota ou do mestre, né? Para depois jogar lá essa informação para o PLC. Eu não conheço essa sua máquina, isso que você chamou de motion, tá? Então, eu não sei exatamente o que a sua máquina ela precisa, o que ela espera de tempo de resposta, o que seria um bom tempo de resposta, tá? Eu diria para você que a comunicação IO-Link é uma comunicação muito mais rápida do que o processamento, às vezes, até de tempo de scan de determinados PLCs, tá? Então, ou seja, o sensor já leu, a remota já leu e o PLC ainda está fazendo lá o ciclo dele de leitura, de scan, né? Dependendo do produto, é claro, e dependendo das informações que nós vemos lá no IODD. Pode ser, sim, que a gente consiga utilizar essa tecnologia para sua máquina motion, mas antes de bater o martelo e dizer que a gente pode, eu acho que seria prudente a gente conhecer um pouco mais dessa máquina sua para fazer esse trabalho. Acho que você complementou a sua pergunta aqui, né? Existem máquinas que precisam de uma fotocélula como marca. Trabalho com máquinas de embalagem que precisa de velocidade de produção, precisão na parada de máquina. Legal. Tá, eu acredito sim que a gente consiga dar uma solução para você via IO-Link, tá? Porque é exatamente o que a gente vem expondo aqui. A comunicação digital ela é muito mais rápida, muito mais ágil, né? E muito menos susceptível a erros, né? Seja de interferências e etc. Então, eu acredito que a gente consiga sim dar uma solução para você para essa máquina. Eu sugiro o seguinte, Rodolfo, se você tiver mais interesse e quiser conversar sobre o tema, escreve para a gente no e-mail, e tanto o Silas quanto eu, a gente pode providenciar o material, ou mesmo uma visita, se for necessário, para atender essa demanda. A Júlia escreveu aqui, você falou que a distância entre o sensor e uma remota é de 20 metros. Qual a distância entre a remota e o mestre? IO-Link. Legal. É isso aí. A distância entre a remota e o sensor, né? Então, se você pegar o cabinho lá da remota até o cabinho do sensor, são esses 20 metros. Dali para cima, da remota, né, pro seu field bus, aí vai obedecer vamos dizer assim, as características do field bus. Exemplo, daquela remota, daquele mestre ali pro Profinet, a gente vai respeitar
o que o Profinet diz para a gente, né, em relação a distâncias, em relação à forma de comunicação, se é em forma anel, se é em forma estrela, e etc. e tal. Mas o que a associação Profibus Brasil e o IO-Link diz é que entre o sensor, a gente garante essa comunicação entre o sensor e a sua remota numa distância de 20 metros. Acima disso, como eu falei, eu já vi casos, já tive casos de demanda para isso, funciona, mas a gente não pode bater o martelo e dizer, olha, instala lá 100 metros que vai dar bom, né? Então, assim, eu no lado seguro e no lado também que a associação nos permite, a gente fala sempre em 20 metros. Digo até como o IFM aqui, a gente não propaga esse mais de 20 metros, e eu imagino também que os outros fornecedores, pelo pouco que a gente já conversou sobre o tema. Beleza. Eu acho que tem bastante perguntas aqui, eu estou vendo que eu consegui responder algumas, outras não, mas o Silas e eu, nós vamos responder essas perguntas de vocês individualmente aqui depois, ao término do evento, tá? Mesmo porque a gente está chegando ao final deles, do nosso tempo e do evento. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a participação, isso é fundamental. Eu gosto de dizer que é uma troca, tá? Não é sempre uma pessoa falando e todo mundo ouvindo, então isso é muito legal. Agradeço mesmo a presença de vocês, as perguntas, e a gente vai responder aqui à medida do possível, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tenha um ótimo dia. Um grande abraço.